E eu quero ler com você, abra aí a palavra de Deus, no Cântico de Romagem, Cântico de Peregrinação, Salmo de número 128, que diz assim: Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior de sua casa será como a videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor de sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, paz sobre Israel. Amém? Nossa introdução de sempre, só a título de recordação aqui do nosso contexto, os cânticos de romagem eram usados naquele período da peregrinação do povo de Deus, quando eles saíam de suas regiões, algumas mais distantes, outras menos, mas iam em direção à cidade santa, a Jerusalém, não a Jerusalém celestial, mas a Jerusalém terrena, onde estava ali o trono, de Deus na terra, representado ali no templo de Jerusalém, na Arca da Aliança, ali toda aquela ilustração trazida por Deus, uma forma de se colocar ali visível, apontando para algo que viria depois com a própria vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vez por ano, pelo menos, um judeu temente a Deus ali, devoto, iria sair da sua casa e iria em direção ao templo de Jerusalém oferecer ali um sacrifício em favor de si mesmo, da sua família, levar ali também os dízimos de tudo aquilo que ele ajuntou ali durante o ano todo. E estes cânticos, então, 15 cânticos, salmos, foram separados para este momento do povo, um momento de peregrinação. À medida que eles iam caminhando no percurso, naquela jornada até Jerusalém, eles iam cantando e entoando e declamando estes salmos, e eles tinham um propósito inicial de animar aquele povo na jornada e também de instruir doutrinariamente aquela nação, aproveitando então aquele momento em que um instruía o outro. Nós não fazemos mais a peregrinação até a cidade de Jerusalém, lá em Israel, porque nós entendemos que aquela era uma ilustração do Antigo Testamento, uma simbologia que apontava para algo muito maior e espiritual, que é a própria igreja de Cristo Jesus. Mas nós estamos também, como os peregrinos, aqui numa jornada. Nessa jornada, mais uma vez, Deus está aqui nos animando e nos fazendo recordar coisas importantes para a vida do seu povo, que servem também para a instrução da nossa vida nos dias de hoje. E eu quero então usar este salmo aqui para tratar de alguns temas, de uma forma, de um esboço rápido que este salmo nos traz. E um esboço temático dentro deste salmo poderia ser algo em torno de uma prosperidade que Deus traz ao seu povo. E a prosperidade aqui é apresentada em bens materiais. Não é a ideia ainda de uma prosperidade espiritual. Nós sabemos que o final disso aqui é muito maior do que bens materiais, mas se queremos ser reformados, nós temos que entender historicamente e gramaticalmente e olharmos primeiro aquilo que está dizendo o Salmo, e a temática aqui é bens materiais, Em que sentido? Não só financeiro, ele vai falar aqui de uma família constituída, como vimos também no Salmo anterior, vai falar aqui de muitos filhos, ele vai falar aqui de comer do próprio fruto do trabalho, ele vai falar aqui de viver muitos anos, e vai falar aqui então também de ver, além de tudo isso, para si mesmo, a prosperidade para o povo de Deus, e isso tudo é o contexto, o esboço temático que nós encontraremos neste salmo. Qual é então o objetivo do salmista aqui? 2 pelo menos: incentivar durante aquele momento de peregrinação e um registro para a vida, que aqueles peregrinos continuassem temendo a Deus, que este é um dos primeiros
pontos especiais deste salmo, aquele que teme o Senhor. E despertar também no coração do povo de Deus a gratidão por todas as bênçãos que Deus já está dando àquele povo. E, por último, promover, então, a unidade do povo de Deus em torno desta visão, deste padrão de vida a ser buscado, não somente para si, mas um desejo disso para com os outros irmãos também do povo de Deus. Da mesma forma, então, este salmo, aplicado a nós, na nossa vida, no nosso contexto hoje, desperta em nós também esta mesma gratidão e nos incentiva a continuar servindo a Deus e buscando também a paz para a vida dos nossos irmãos, orar uns pelos outros, e esse é o contexto que nós vamos encontrar aqui neste salmo. Duas partes, então, ficam claramente divididas aqui, à medida que nós vamos lendo o texto. De 1 a 4, nós vemos, então, todas essas características da prosperidade, inicialmente, que o salmista está trazendo, de bens materiais. E o versículo 5 e 6, nós vemos aqui uma oração do salmista, apontando então para um desejo que ele tem, não só para si, mas que se estendesse esta prosperidade para a vida de todos os irmãos, né, e o povo de Deus ali, os peregrinos que estavam com ele também naquela jornada. Nós não conhecemos o autor do salmo, mas aqueles que fizeram a compilação aqui do livro dos Salmos, que juntaram os salmos, inseriram este salmo nos cânticos de romagem, provavelmente por ser um salmo muito conhecido e apreciado pelo povo. Então, nós também temos esta oportunidade de estudá-lo nessa noite. Vamos ver aqui parte a parte, e depois, ao final, eu farei uma aplicação pontual do salmo, dentro dos temas que nós veremos, e uma aplicação também para a nossa vida, e o que isso diz respeito à nossa vida espiritual nos dias de hoje. Vamos lá. Primeiramente, nós vemos o versículo 1 dizendo, e nos dando aqui o endereço, para quem vai esta bênção. Nós não podemos imaginar que Deus abençoa desta maneira todos os seres humanos. Porque se fosse assim, nós imaginaríamos então que todo mundo é abençoado por Deus de alguma forma, e não por servir a Deus, não por temer a Deus, mas simplesmente porque Deus derrama bênção sobre a vida de todos. É verdade que Deus derrama bênção sobre a vida de todos. Nós usamos uma definição na teologia que chama de graça comum, aquilo que Deus dá a todo o ser humano. Mas quando o salmista começa aqui a falar dessas bênçãos, ele tem um endereço, ele tem a indicação inicial aqui de para quem são essas bênçãos. Ele diz, bem-aventurado ou feliz aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. A ideia aqui então, que o salmista está colocando logo de início, é tirar a impressão de que todas essas bênçãos que são comuns, elas são assim para todos, e Deus não faz nenhuma separação entre aqueles que o temem e aqueles que não o temem. É importante então salientar aqui que as promessas do Senhor são direcionadas aqui para aqueles que temem o Senhor. E aqui a gente precisa definir, uma coisa são bens, outra coisa são bênçãos. Nós podemos ter os bens como bênçãos na nossa vida, mas nós podemos também ter todos estes bens como maldições sobre a nossa vida. Quando é uma coisa e quando é outra. Nós vimos no domingo passado que quando alguém não usufrui, não tem alegria naquilo que possui, não tem disposição e tempo para aproveitar tudo aquilo lá, os bens dessa terra não se transformam em bênçãos para nós. Eles se transformam em maldições. Muito dinheiro não significa ser alguém abençoado. Nós podemos conhecer pessoas com muito dinheiro, com uma vida extremamente depressiva, triste, sem sentido. Ter muita saúde também não significa ser alguém abençoado. Nós podemos ver pessoas assim, usando mal a sua saúde, aproveitando mal aquilo que Deus está dando, e isso não significa bênção. Então precisa ficar claro, e por isso o salmista está colocando aqui, o que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, entende o que é bênção de Deus. Bênção, então,
de acordo com o sábio Salomão, que nós lemos na semana passada, quando ele diz que junto com os bens e com as benesses dessa vida, Deus dá a alguns o dom de desfrutar de tudo isso que possui. Vocês se lembram? Eclesiastes capítulo 5, verso 19, que diz lá: quanto àquele a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer, receber a sua porção e desfrutar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Nem todos são assim. O texto continua e diz assim, no versículo 1 do capítulo 6 de Eclesiastes: há um mal que vive debaixo do sol e que pesa sobre a humanidade. Aquele a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo o que a sua alma deseja. Você conhece gente assim? Pessoas que têm tudo isso, e são muitos, na verdade são poucos, né? Que possuem muito, mas nós conhecemos essas pessoas. Agora vejam, mas Deus não lhe concede que desfrute disso. Veja que a questão aqui é muito separada, os bens e a bênção, né? Muito claro. Também isso é vaidade e grande mal. O que o texto está nos apontando aqui é que alguém abençoado por Deus possui coisas, todas estas coisas que veremos aqui, e tem prazer em tudo isso que Deus dá a ele, ou seja, não importa se é muito ou se é pouco, bênção é quando Deus me dá o dom de aproveitar aquilo que eu tenho, pode ser muito, pode ser pouco. Uma outra definição importante aqui também é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E o que é temer a Deus? Temer tem uma ideia de medo, é sim um medo. Nós devemos ter medo de Deus, mas nós devemos ter um medo respeitoso, não um medo tenebroso no sentido de querermos nos afastar de Deus. Estes devem ter o desejo, aqueles que estão pecando contra Deus, que desejam fugir da ira de Deus. Temer a Deus é ter um amor respeitoso por Deus. É aquela reverência que se espera daquele que reconhece a grandeza e a soberania de Deus. E isso é, ao mesmo tempo, andar nos seus caminhos. Andar nos caminhos de Deus é ouvir, perceber, entender a vontade de Deus e obedecê-la. Temer a Deus e andar nos seus caminhos tem a ver com reverência e obediência a Deus. Não é ter medo do que Deus pode fazer, e nem saber o que Deus manda. É ter um amor reverente a Deus e o desejo de obedecer à vontade de Deus. A estas pessoas, então, o salmista está dizendo: vocês são felizes. Esse tipo de gente, este povo que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, são bem-aventurados. Que tipo de bênção são prometidas aqui? É um padrão de felicidade, e aqui o quadro, que nós vemos é o quadro de maturidade da felicidade do Oriente Antigo. É importante nós percebermos isso, que culturalmente todas estas coisas têm a ver com aquele momento, com como viviam aquelas pessoas, e vejam que o que vai ser colocado aqui é algo que diz respeito a uma terra para a própria subsistência, uma vez que era um povo agrícola, uma boa esposa, no interior da sua casa, muitos filhos e netos, e além disso ver a prosperidade do povo de Deus e da própria cidade, que representava ali a presença de Deus no meio daquela nação. Então, enquanto todas estas coisas estavam bem, o povo daqueles dias entendia que aquilo era uma benesse de Deus para com eles. Nós vemos isso claramente registrado, todas estas bênçãos, no livro de Deuteronômio, capítulo 28, você pode ver em um outro momento, quando Deus coloca ali uma lista de bênçãos que Ele daria ao seu povo, se aquele povo obedecesse à sua voz. Todas aquelas indicações têm a ver com este contexto agrícola da antiguidade, de se viver ali e viver bem, comendo da terra,
tendo uma família, muitos filhos, netos e viver muitos anos, vendo uma cidade em paz, sem guerra. Tudo aquilo tem a ver com aquele povo. Mas, de certa forma, isso também tem a ver conosco hoje. Nós também desejamos um bom trabalho. Quando começamos a entender ali um pouquinho da maturidade da vida e queremos crescer, nós começamos a pensar já, o que eu vou ser, como é que eu vou sobreviver, Vocês se lembram desta fase aí da vida? Nós temos alguns juniores aí, e outros já adolescentes, entrando quase na vida adulta, outros já nessa fase, como é que eu vou viver, Essa preocupação que você e eu tivemos naquela época, como é que vai ser, Vou ter condições, não vou ter? Trabalhar é um desejo, Ter alguém para dividir a vida também, talvez nós não tenhamos mais o desejo de ter 10, 12 filhos, nada contra isso, mas também queremos ter alguém e com essa pessoa constituir uma família, ter filhos, viver bastante para ver os filhos dos filhos crescendo. Tudo isso é para nós ainda um padrão de felicidade de alguém que entende a vida na simplicidade e na importância de se desenvolver todas estas coisas, e ainda, mesmo em tempos diferentes, este é um padrão desejável para nós. Para o povo de Deus, da aliança, seria muito mais desejável, porque esta era a promessa de Deus, uma terra prometida, uma descendência próspera, um povo que se perpetuaria e um rei que nasceria ali daquela nação e reinaria eternamente. Então aquela promessa era o desejo daquela nação, um homem temente a Deus, que conhece a vontade de Deus, desejaria todas estas coisas, e por isso, então, estas bênçãos estão sendo colocadas aqui. Vejam agora, rapidamente, uma por uma aqui. O versículo 2 vai dizer para nós assim: você comerá do fruto do seu trabalho. A primeira bênção aqui, para aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, é que daquele trabalho desenvolvido por aquela pessoa, ele teria condições de viver e comer do fruto daquilo ali. Veja que aqui nós temos uma restauração. Você se lembra que no capítulo 3 do livro do Gênesis, depois da queda do homem, ali do acerto de contas de Deus com a serpente, dizendo você vai rastejar, do acerto de contas ali de Deus com a mulher, você por conta disso terá dores ao dar à luz, e quando vai falar com o homem, ele falou, maldita é a terra por tua causa, você vai suar, em fadigas comerá. Tudo isso era uma punição para o pecado do homem. O trabalho ali naquele momento, árduo, custoso, e no lugar onde ele plantasse, nasceria também cardos, abrolhos, tudo aquilo que viria ali de ervas daninhas, consequência do pecado. Agora aqui é revertido em bênçãos da parte de Deus. O trabalho já não é mais algo ruim. Ele recebe da parte de Deus a possibilidade de trabalhar e comer e viver bem do seu próprio trabalho. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz. Veja que antes era algo que era como uma sentença, agora é uma bênção. Por quê? Porque teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Trabalhar, para alguns, é um martírio, né? Eu li um livro de um filósofo há alguns anos atrás, muitos anos atrás, que fala a respeito dessa, que parece uma condenação ao trabalho, né? Bertrand Russell escreveu aquele livro, Elogio ao Ócio, né? Um livro de filosofia antigo aí. E ele condena a ideia do trabalho, porque o trabalho é algo que penaliza as pessoas. Mas não é isso que a Bíblia diz. O trabalho também não é algo que dignifica o homem. O que dignifica o homem é o caráter de Cristo nele. Isso é o que torna o homem digno de ser aceito diante de Deus. Não é o trabalho, mas o trabalho em si, para o homem, não é uma condenação. Pelo contrário, o trabalho é algo bom. Desejar trabalhar é algo bom. E os preguiçosos não são bem recebidos na glória. Aliás, eles não entrarão
na glória eterna, porque a preguiça é um pecado terrível, a ponto do próprio apóstolo Paulo dizer, se você não trabalha, então que também não coma, ou seja, morre vagabundo, né? Era isso que Paulo estava dizendo. O trabalho aqui é apresentado como uma bênção. Que tipo de bênção? Você vai comer do fruto do teu trabalho, algo maravilhoso, trabalhar e poder descansar, sabendo que aquilo que você está produzindo é o suficiente para a sua vida continuar sendo uma boa vida, e o texto diz, será feliz, né? Alegria, e tudo irá bem com você. Trabalho, então, aqui é aquela inicial maldição por conta da desobediência, agora temendo a Deus e andando nos seus caminhos, se transforma em uma bênção. Esse é o ideal de Deus para o seu povo. Segunda, a tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera. Obviamente, aqui nós temos um padrão que se volta para aqueles dias. Uma esposa naqueles dias desejaria cuidar bem da sua casa, e a ideia do interior da sua casa é porque a mulher, nesses dias no Oriente, tinha um local só para ela ali no interior da casa. Se você assistir um desses filmes de israelenses aí, você vai ver que eles têm uma coisa de dormir em camas separadas, embora fiquem no mesmo quarto, alguns nem no mesmo quarto, ou seja, eles têm uma vida diferente da nossa, né? E a esposa tinha um lugar íntimo dela ali, que era próprio para ela, e no interior, no lugar mais interior da casa, era onde ficava ali o ambiente da esposa. Ela ali, naquele lugar, seria para ele uma videira frutífera. Aqui uma referência a algo, a uma fruta ou uma árvore importante, né? A fruta, a videira, a uva ali tem um aspecto importante na vida de Israel, que simboliza ali a vitalidade, né, daquele povo e a bênção de Deus. Vocês se lembram quando eles entram, mandam os espias, uma das coisas que eles trazem de notícia é que lá as uvas, precisava de 2 homens para carregar um cacho de uva, né? Então era muito grande, e aquilo ali era um sinal de prosperidade. Aquele aponta para esta prosperidade, ou seja, a sua esposa será alguém que produz muito, e esta produção se transforma em bênção para a vida daquele homem, ou seja, uma família que possui uma mulher que abençoa. Eu sei que algumas pessoas não desejam casar, não é pecado, né? Não é pecado. O apóstolo Paulo vai dizer, se você não tem essa inquietação, melhor é para você, porque você vai ter mais tempo para se dedicar a Deus. Mas nós sabemos que um projeto de família foi estabelecido por Deus, e uma das coisas é que um homem encontre a sua esposa e a esposa encontre o seu marido, e eles sejam uma bênção um para o outro dentro da sua própria casa. Esta é uma bênção aqui proposta, padrão de uma mulher aqui que queira constituir uma família, e aí a sua disposição, o seu ensinamento vai ser transmitido para outros, e a nação continuará crescendo e sendo frutífera. Ele usa um outro exemplo aqui, uma outra ilustração, e ele diz, os filhos serão como os ramos da oliveira, uma outra árvore muito, né, conhecida e importante para aquela nação, a oliva ali, o óleo de onde eles tiravam também este elemento importante para a subsistência daquele povo, é colocado aqui como exemplo. Nós podemos entender aqui brotos, né? Algo que, embora depois de muito tempo aquilo começa a nascer de novo. Fernando fez podas aí na parreira dele, né? Ele sabe que a poda que ele faz tem uma expectativa que, à medida que os brotos comecem ali voltar, né, a nascer, naqueles brotos com a parreira de uva dele fortalecida, então pela corta ali, pela diminuição das folhas, os frutos vão nascer ali naqueles brotos, né? Sinal de que a vida está se renovando. Uma árvore cortada, só ali o toco, de repente um broto começa a nascer ali, você sabe, ela está viva, ela tem uma continuidade. A ideia aqui é esta, que mesmo aquele homem já idoso, olhando para os filhos,
ele sabe que a vida está se renovando, e que a sua descendência está se perpetuando, e aquilo tudo é para ele uma bênção também. Os brotos aqui da oliveira, então, apontam para isto, né? Para uma descendência abundante e o privilégio de ter, então, uma renovação, uma continuidade da sua própria existência no mundo. E por isso, ele termina, então, apontando: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Ele trabalha e come e vive feliz do fruto do seu trabalho. Ele tem ali uma companheira, sua esposa, no interior da sua casa, para dividir com ele as noites frias de Cuiabá, mesmo que sejam 2 só no ano, né? Você tem ali alguém com o pé gelado para esquentar junto com você. E você também tem seus filhos e filhas, e aqueles filhos vão trazendo uma renovação para a sua vida, e aquele é sinal de bênção. Eis como será feliz o homem que teme ao Senhor. Segunda parte, então, do Salmo segue, e o salmista agora, depois de apontar para as bênçãos, ele começa, então, a orar em favor de outros. Ele diz: que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, paz sobre Israel. 2 desejos que ele tem para aquela nação e para os seus irmãos. Imagine você caminhando naquele deserto, e um cantando para o outro, e um olha para o outro: olha, que Deus te abençoe desde Sião, que você veja o seu renovo, os filhos dos seus filhos, e que você seja abençoado, paz sobre Israel. Um falando para o outro ali, um desejo, uma oração conjunta em favor uns dos outros. O salmista então passa para esse momento de oração e estende então estas bênçãos do homem que ele havia apontado agora para todo o povo de Deus, e aponta também de onde vêm essas bênçãos. Primeiro ele começa dizendo: desde Sião. Sião, nós já vimos anteriormente, é o monte sobre o qual está edificada a cidade de Jerusalém, em cujo centro estava ali o templo de Deus, onde Deus habitava. Sião, portanto, corresponde à habitação do Senhor. O que o salmista está dizendo é que venha da parte de Deus uma bênção dessa para a sua vida. Que você trabalhe, coma do fruto do seu trabalho, que você tenha uma boa esposa, filhos, netos, e que você viva muito. Veja que coisa abençoadora, alguém dizendo isso para o outro. Se você quer decorar uma bênção para falar para alguém, diga isso. Diga isso. Deseje isso no aniversário de alguém, ao invés de ficar mandando qualquer coisa. Mande essa bênção. Olha, eu quero que, se a pessoa já tiver uns 6 filhos, você tira a parte dos filhos ali, coloca só neto, né? Para que a pessoa não fique mais assustada. Teve uma época aqui, minhas irmãs, que as irmãs pararam de beber água aqui na igreja, trazia água de casa. Não estou brincando, estou falando sério. Nós abençoamos o bebedouro aqui uma vez, e começou mulher a engravidar aqui na igreja, e começou a ficar com medo a turma, né? As irmãs já passada lá da fase, começaram a trazer água. Vai saber, né, pastor? Vai ser na obra de Deus, milagre, né? Veja Isabel, Sara, né? Já avançada de dias ali, viu, meus irmãos? Mas a bênção aqui é algo importante para esse povo, e eles sabem de onde vem esta bênção. Não é deles mesmos. Nós não temos o poder de abençoar a outra pessoa. Nós temos o poder e o dever de orar em favor de uma bênção de Deus para outras pessoas. Porque a palavra de Deus nos ensina que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, não vem do nosso desejo para outra pessoa. O desejo nosso é que ela seja abençoada por Deus. Não é errado, não é pecado mortal você dizer: eu te abençoo em nome de Jesus. Mas é bom que você saiba que você não tem essa condição, você precisa de Deus. E você pode ser um instrumento, um canal de bênção, mas a bênção, boa bênção, aquela bênção mesmo, como diria o pastor Wesson, Jeremias, sustância, só pode vir da mão daquele que é o Pai das luzes.
E é isso que o salmista está desejando para outras pessoas, para o seu povo, desde Sião, da casa de Deus, que seja um derramar de bênção sobre você. Agora vejam, e ele diz aqui, para que você veja a prosperidade de Jerusalém. Ver a prosperidade aqui significa viver o suficiente, não só para angariar e lutar e buscar tudo aquilo, mas principalmente para desfrutar da visão de que aquilo tudo se transformou em bênção para a vida de outros. Ou seja, longevidade. Existe uma promessa de longevidade para o povo de Deus. Aliás, meus filhos e filhas aqui, ouçam isto. Tem um mandamento dos 10 mandamentos, que tem uma consequência direta ligada a ele. Honra teu pai e a tua mãe, para quê? Para que se prolongue os seus dias sobre a terra. Viver muito, ter muitos anos de vida, experimentar a bênção de ver a prosperidade daquilo que você plantou, tem a ver com obediência a Deus. Um filho ou uma filha desobediente não experimentarão a longevidade, porque essa é uma bênção de Deus para aquele que teme a Ele e honra pai e mãe. Que viva o suficiente então para ver aqui o crescimento do povo de Deus, e não só viver muito, mas viver para ver o que o povo de Deus está experimentando. Agora veja a última bênção, veja os filhos dos seus filhos. Quem já chegou nessa fase sabe, a alegria de ver os netos. Nós ainda experimentaremos isso lá na nossa casa, se Deus quiser, né? De vermos as nossas filhas sendo mães e gerando os netos, que nós também começamos já, nós vamos enjoando dos filhos, fala a verdade. Não minta, né? A gente, entendam, nós não deixamos de amá-los, é diferente, mas nós vamos enjoando um pouquinho, né? E aí a gente já começa a olhar, e as minhas ainda estão novas, né? Mas a gente já começa a olhar e começa a comentar, quantos filhos você vai ter? Você já pensou, né? A mãe e tal. Aí quando vem o netinho, renova, né? A gente quer estar perto do filho de novo, mas um filho sabe, que é por causa do netinho ali, né? Que como vira aqui, né? Sem hipocrisia, é verdade. Mas nós amamos. Ver os filhos dos filhos é uma bênção que Deus dá para aqueles que temem a Ele. E não só ver, de poder aproveitar a presença daquele novo rebento, daquele novo brotinho ali no meio da família, porque quantas famílias sem nenhuma afinidade, os filhos vão crescendo e os pais não se relacionam mais, as brigas, as discussões, as separações, e fica aquele clima, né, de nora com sogra, e genro com sogra e sogro, aquela confusão, e a família não se torna uma bênção, mesmo que tenha muitos descendentes. É aquele ambiente bélico, né, ou belicoso, de guerra, de discussão, mas quando nós conseguimos a bênção de Deus, de ter ali um ambiente de paz, de alegria, isso se torna também um desejo, e por isso o salmista está dizendo que Deus dê isso a vocês. Amém. E eu peço isso a vocês, que vocês, papais, mamães, vivam muito, assim como eu desejo, para que vocês também experimentem a bênção de ver os filhos dos filhos de vocês correndo dentro da igreja, na casa de vocês, que essa seja uma bênção para vocês. De onde é que vem estas bênçãos? Do Senhor, desde Sião para a vida do seu povo. É isso que o salmista então está nos apontando aqui. E o que este salmo está nos ensinando então? A primeira lição prática aqui é que Deus abençoa aqueles que o temem e andam nos seus caminhos. Existem bênçãos para essa vida. São bênçãos materiais, bênçãos que nós experimentamos aqui, na forma dos filhos, de uma esposa, de riquezas, bens deste mundo. Mas estas coisas só são realmente bênçãos para nós quando elas se transformam em alegria, em satisfação e não num peso para nós.
Uma esposa só é uma bênção quando ela é realmente vinda do Senhor, temente a Deus e anda nos caminhos do Senhor. O marido também. Os filhos só são bênção para nós quando eles aprendem a viver no caminho do Senhor e nós os vemos obedecendo à vontade de Deus. Senão aqueles filhos se tornam um peso, uma tristeza no nosso coração. Os nossos netos da mesma forma. Ver aqui a prosperidade, a alegria tem a ver com tudo isso ser algo que realmente nos abençoa, que nos traz alegria e satisfação em ter. Todas as maldições aqui anteriores, por consequência do pecado original, foram revertidas em bênçãos. E nós sabemos que isso tem a ver com aquilo que Cristo fez na cruz por nós. Todas estas bênçãos que eram apontadas aqui para o povo de Deus, apontavam para algo que eles não conseguiriam obter pelas próprias obras. Temer a Deus perfeitamente e andar nos caminhos do Senhor perfeitamente foi impossível aos homens. Nós lemos no livro de Hebreus dizendo que tudo isso aqui eram sombras, né, daquilo que viria, que a figura aqui apresentada apontava para um ser perfeito, e que mesmo o mais temente do povo de Deus não seria capaz de, pelas próprias obras, alcançar este benefício de ser aprovado e bem-aventurado diante de Deus. Mas que Cristo Jesus fez por nós na cruz do Calvário, nasceu, se humilhou, viveu como homem, se sujeitou a toda a vontade de Deus, em todos os mandamentos foi perfeito em obediência e ofereceu-se a si mesmo, ao Pai, como um sacrifício substitutivo. Não para simplesmente o povo de Deus, da linhagem de Abraão, mas como disse o evangelista João, o apóstolo João, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E Ele o fez com um propósito, para que todos aqueles que nele crescem, pudessem ter uma vida eterna ao lado do Pai. Esta é a paz que recai sobre Israel, a própria pessoa de Cristo. É assim que o salmista termina o salmo, desejando esta paz, o descanso, a tranquilidade, que não é humana, não é por ausência de inimigos, mas é algo que está no coração daquele que recebeu o privilégio de ser feito por filho de Deus, porque creu na promessa e na pessoa e no sacrifício de Cristo Jesus em seu favor. E o Verbo estava no mundo, mas o mundo não o conheceu. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que crerem no seu nome. Amém. Os quais não nasceram da carne, do sangue, da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E é este, o Filho de Deus, que nos faz então canais destas bênçãos de Deus para a nossa vida. Nós tememos a Deus, porque em nosso coração a justiça de Cristo foi imputada. Nós obedecemos a Deus, mesmo que imperfeitamente por causa da nossa condição de pecado, mas somos recebidos diante de Deus como filhos amados pelo sacrifício de Cristo em nosso favor. Tudo isso aqui está apontando para o que Jesus fez por nós. E nós podemos então desejar estas coisas. Esta é uma segunda lição que nós aprendemos com o salmista. Se nós somos abençoados dessa maneira, se nós podemos receber isso por causa daquilo que Cristo conquistou na cruz, então nós devemos desejar estas coisas. E não somente para nós, mas também para o povo de Deus. E orar a Deus pedindo isso. Os pais orarem pelos filhos, pedindo que Deus abençoe os filhos desta maneira, e que o filho, a filha seja também próspera, obediente, ande no caminho do Senhor. Que nós olhamos para a igreja e ao olhar para os outros irmãos, desejemos isso para a vida dos irmãos, para os filhos dos nossos irmãos, para os netos dos nossos irmãos, porque esta é a família da fé. O salmista nos ensina que não somente para nós devemos desejar isso para toda a família de Deus. Eu não sei se você ora pelas minhas filhas, mas eu gostaria
que você orasse para que Deus desse bons maridos, crentes, tementes a Deus pelas minhas filhas. Eu oro pela família da igreja. E eu sei de alguns problemas que alguns pais enfrentam, assim como eu, lá na minha casa, com as minhas filhas. Eu imagino que você também, pais aí, e eu oro para que Deus toque também no coração do seu filho, da sua filha, assim como no coração das minhas filhas, porque o meu desejo é que haja prosperidade no povo de Deus, e a prosperidade só é real quando é bens dessa terra, bens materiais, que nós podemos ver, realmente são bênçãos de Deus, e não só bens. Desejo então do salmista aqui, aponta para estas coisas, mas uma última afirmação eu quero dizer aqui, que é preciso também apontar para um contexto maior das Escrituras, que este salmo nos apresentam, quando aponta para Deus como sendo o provedor de todas estas coisas. Existe um aspecto em toda a Escritura a respeito da soberania de Deus. Nem todos aqueles que são tementes a Deus, que andam nos seus caminhos, recebem estas bênçãos. Nós temos o exemplo de Jó, um homem considerado pelo próprio Deus, temente a Ele, reto, que andava nos caminhos de Deus e foi atingido por uma tragédia de vida. Sua família, seus bens, sofreu, padeceu ali, não porque ele era alguém que merecia ser punido, não era uma consequência de algum pecado, não era uma maldição que recaiu sobre Jó, mas foi a soberania de Deus. Deus quis que aquilo acontecesse. Nós vemos também a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, que não pecou, não desobedeceu um só dos mandamentos do Senhor, mas mesmo assim, sofreu, padeceu, teve angústias, homem de dores, como diz as Escrituras Sagradas, mesmo tendo andado em todos os caminhos de Deus, sendo perfeitamente obediente à vontade de Deus. Soberania, vontade de Deus sobre Cristo. Nós poderíamos lembrar aqui os apóstolos, os pais da igreja, tantos irmãos e irmãs, nos nossos dias a igreja perseguida, pessoas que vivem obediente, temente a Deus, mas que são perseguidos, vivem uma vida que não experimentam esta prosperidade aqui. Tudo isso está nos planos de Deus. Mas para você que está experimentando isso, que está recebendo isso, o salmista está aqui incentivando você, incitando você à gratidão a Deus. Para que você se lembre de que estas bênçãos são bênçãos de Deus para um povo obediente e temente ao seu nome. E que não podem perder de vista jamais este povo. A gratidão que devem ter a Deus por todas estas coisas. Se você está trabalhando, comendo do fruto do seu trabalho, isso é bênção de Deus. Seja fiel a Deus. Devolva na forma de dízimos, ofertas generosas ao povo de Deus, à igreja, porque esse recurso, essa condição é de Deus para a sua vida. Se você tem dentro da sua casa uma esposa, ela pode não ser perfeita. Se você tem um marido, ele pode não ser perfeito, certamente não é, mas é bênção de Deus. É melhor serem dois do que um só, diz as Escrituras. Quantas coisas nós podemos experimentar quando estamos sendo abençoados por Deus com um esposo, uma esposa temente a Ele dentro da nossa casa, no interior do nosso lar. Se você está podendo experimentar filhos, ensiná-los, se você recebeu a bênção de Deus de criá-los, esta responsabilidade é algo de Deus para a sua vida. Olhe para estas coisas e seja grato. E se você já chegou na bênção dos netos, agradeça a Deus por eles. Peça que os seus filhos e aqueles que chegaram a bisnetos, tataranetos, como minha bisavó chegou, que seja um tempo de bênção para a vida da igreja. E que nós possamos olhar para estas coisas simples, elementares da vida, e sermos gratos a Deus por tudo isso que Deus tem feito em favor de cada um de nós. Que Deus te abençoe, guarde o teu coração e aplique nele esta mensagem simples, mas de tanta importância para a vida da igreja. Que o Senhor te abençoe também desde Sião,
para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida e veja os filhos dos seus filhos, paz sobre Israel. Amém?